Mais uma vez, uma cria do celeiro de Ases pode salvar o Internacional financeiramente. A informação que vem da Europa é que algumas equipes do futebol europeu têm o interesse na contratação de Gustavo Prado, que é titular da seleção brasileira sub-20, que está disputando o Mundial da categoria. Nós vamos falar sobre valores, o percentual que o Internacional ficaria caso a proposta destacada e informada pela imprensa do Velho Continente chegue no estádio Beira-Rio. Projetando o duelo contra a equipe do Corinthians, Ramon Dias e Emiliano terão reforços, mas não todos que eles estavam aguardando. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então, deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e me ajudem a atingir a marca dos 20 mil inscritos até o final desta temporada, beleza? Esse conteúdo tem a parceria da Autopeças OK, conheça a plataforma de e-commerce da Autopeças OK, a OK+. Lá tu vai poder gerir bem os teus pedidos de peças, se tu tem uma oficina, tudo com entrega garantida, garantia de atendimento, agilidade, enfim. Tudo que tu precisa está na Autopeças OK. A Autopeças OK é referência no estado do Rio Grande do Sul há quase 40 anos no mercado e é líder no Vale do Paranhana. Segue no @Autopeças OK e entre em contato pelo QR Code que está na tela. Gente, quero falar com vocês sobre algumas situações do Internacional, dentro e fora de campo. A começar por dentro das quatro linhas. O Colorado segue a sua preparação, finaliza a preparação para o jogo contra o Corinthians nesta terça-feira. E o técnico Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias terão reforços para essa partida. Mas não todos que eles estavam aguardando para esse jogo diante da sua ex-equipe. Inclusive haverá esse reencontro do Ramon com a equipe corintiana. Eles projetavam, quem sabe até mesmo 6 retornos, 3 por suspensão, Bernabé, Juninho e o Brian Aguirre, e existia a possibilidade de mais 3, Rocher, Thiago Maia e o Richard. Os 3 jogadores que estavam ou que ficaram de fora no jogo contra a equipe do Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi por lesão não devem retornar. Nenhum dos 3, nem o Rocher, nem o Thiago Maia e nem o Richard. Thiago Maia, que poderia ser o titular, a peça que poderia ser utilizada no meio-campo colorado, não trabalhou na atividade da última segunda-feira, a atividade quente, a atividade forte para esse duelo contra o Corinthians, e não deve ser utilizado nesta quarta-feira às 19h30 no estádio Beira-Rio. O Richard, mesmo que retorne, seria uma opção no banco de reservas, principalmente pela excelente atuação de Luiz Otávio lá em Caxias do Sul. O outro jogador que poderia ser titular é o Sérgio Rocher. As informações preliminares é de que o Rocher deve ficar, quem sabe até o final desta próxima data FIFA, fora dos gramados, se recuperando de uma lesão no pé. Segundo o Internacional, para tirá-lo do jogo da Serra Gaúcha, ele havia sofrido um trauma. Há algumas informações, inclusive o Rodrigo Oliveira de GZH trouxe a informação que o jogador teria um edema ósseo e por isso não poderia ficar à disposição, e esse período de recuperação iria passar aí, quem sabe, esse mês de outubro, e ele poderia voltar lá na reta final deste próximo mês. A ver quando o Rocher voltará a ter condições de atuar com a camiseta do Inter. Entretanto, o Bernabé e também o Brian Aguirre voltam naturalmente às suas condições de titulares. Já o Juninho deve retornar a ser uma opção no banco de reservas. Por isso, o time do Inter está praticamente definido para esse duelo contra a equipe do Corinthians. Com o Antony no gol, Brian Aguirre na direita, Vitão, Gabriel Mercado e na lateral esquerda o Bernabé, meio de campo de Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick, e na frente Carboneiro e também o centroavante Rafael Santos Borré. Essa deve ser a provável formação do Internacional para enfrentar um Corinthians que chegará desfalcado, mas a gente vai falar mais do adversário no vídeo pré-jogo na quarta-feira pela parte da manhã, perfeito? Agora eu quero falar com você sobre uma situação importante fora das quatro linhas, porque
Há alguns dias, o jornalista Ekrem Konur, né, o Ekrem Konur, que é especializado em transferências, principalmente na Europa, mas também no mundo inteiro, trouxe uma informação muito interessante a respeito do Gustavo Prado. Tá? Segundo ele, o Atalanta, o Leeds e o Stuttgart estão preparando uma oferta na casa dos 20 milhões de euros pelo Gustavo Prado. Gente, 20 milhões de euros, nós estamos falando de 125 milhões de reais. Uma proposta, inclusive, que superaria os valores do Inter quando vendeu o Gabriel Carvalho, que na época tinha 17 anos, e o Gustavo Prado já tem 20 anos. Seria talvez uma das principais vendas recentes da história do Internacional. O Gustavo Prado já recebeu outras sondagens, lembra, o Porto demonstrou interesse na contratação dele, por exemplo. Agora vem um jogador do futebol italiano, um do futebol inglês e um do futebol alemão, também interessados no Gustavo Prado. A grande questão que fica, e muita gente pergunta, é mas como é que o Gustavo Prado tem tanto mercado se ele não vem sendo muito utilizado no time principal do Inter? Seleção de base. É um jogador que fez praticamente todas as categorias de base junto com a seleção. Então, durante a sua evolução, ele participou de muitas competições vestindo a camiseta da seleção. Inclusive, ele é titular da seleção brasileira sub-20 que está disputando a Copa do Mundo da categoria no Chile. Ele foi titular, começou o jogo diante da seleção mexicana no empate da seleção brasileira na estreia da competição pelo placar de 2-2. Inclusive, a seleção brasileira sub-20 volta a jogar nesta quarta-feira às 8 da noite. O Inter estará jogando contra o Corinthians e o Gustavo Prado estará vestindo a camiseta da seleção brasileira sub-20 nesta partida. Porque, como eu destaquei, ele é um titular em conteste do Ramon Menezes, né, o técnico da seleção brasileira sub-20. Então, esses valores, né, essa alta proposta que pode acontecer, que pode chegar aos cofres do Inter, ela é muito mais pelo que ele faz na seleção do que propriamente no time profissional. É uma contratação de projeção do que o Gustavo Prado pode apresentar. É um atacante, jogador que tem um conceito tático, uma aplicação tática que os europeus gostam. Ele tanto que teve, né, um momento da sua carreira que ele foi segundo volante. Então é um jogador que sabe marcar, sabe atacar, tem uma finalização considerável a meia distância, tanto que fez gol pelo Internacional contra o Sport, por exemplo, dessa forma. Então, quanto mais o Gustavo Prado joga com a seleção brasileira sub-20 e se destaca, mais ele ficará valorizado e na vitrine sendo observado, pelos clubes europeus. Vai chegar essa proposta de 20 milhões, a gente tem que aguardar a janela. A gente tem que aguardar a janela e daqui a pouco até o Inter colocá-lo mais para jogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até porque agora trocou o comando técnico, ele vai ser observado, né? Existe, né, um desejo do Internacional que o Gustavo Prado jogue mais, que ele apareça mais justamente para esses valores aumentarem. E por que, né, existe essa perspectiva? Porque o Inter contratou o Gustavo Prado em meio à sua formação junto à Ferroviária de São Paulo. Então, o Inter tem 60% dos direitos do Gustavo Prado, 30% é da Ferroviária e 10% é do próprio Gustavo Prado. Se a gente fizer uma conta de padaria, como a gente gosta de brincar, vou fazer por 120 milhões de reais. 60%, nós estamos falando de 72 milhões de reais se o Inter vender o Gustavo Prado. Um valor que seria considerável para colocar o Inter num patamar importante de contas de 2025, caso essa negociação ocorra ainda nesta temporada, ou até mesmo caso ela ocorra para a temporada de 2026, algo que atingiria praticamente 50% da meta estabelecida do Internacional, que é sempre na casa dos 150, 160 milhões de reais em venda de jogadores. Então, mais uma vez, uma cria da base, uma cria do celeiro, pode ser a solução e a salvação do Internacional, financeiramente falando, mesmo que ele não tenha dado todo o resultado vestindo a camiseta profissional do Inter quando o assunto é dentro de campo. Tá certo, gente? Deixa nos comentários aí o que tu acha dessa possibilidade do Gustavo Prado ser vendido para o futebol europeu e o que tu acha desse provável time do Colorado que vai enfrentar a equipe do Corinthians.
Não esquece de passar na KTO, kto.bet.br, te registra na KTO, faz teu cadastro, verifica ele, te inscreve lá na Liga do Milhão, tem chance extra, ganho aumentado, ganho antecipado, Clube KTO, são muitas as vantagens de tu brincar com responsabilidade na KTO. Lembra que é um site proibido para menores de 18 anos. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!